Olá, meus amores, tudo bem? Letícia, aqui do Tarô em Dupla. Vim fazer, né, a leitura aqui esse mês para os signos de Áries, signos de fogo, tá bom? Antes de iniciar, eu vou fazer um comentário com vocês, né, que eu acho que é bem relevante. Como vocês sabem, a maioria, eu imagino, né, eu moro no sul, né, no Rio Grande do Sul, na cidade de Guaíba, inclusive uma das cidades aí bem afetadas, né, por essa catástrofe climática aí que estamos vivendo aqui, tá? Aqui no meu bairro, graças a Deus, tá tudo ok, tá tudo bem, né? Eu estou bem, a minha família está bem. Muito obrigada, inclusive a todos que perguntaram, né? Muitas pessoas lá no Instagram, no WhatsApp, enfim, perguntaram, inclusive perguntaram também para a Thaís, né? E a gente fica muito feliz com esse carinho de todos, tá? Então, muito obrigada. E a gente vai deixar, tá, em todos os vídeos, na descrição, o Pix para quem quiser ajudar o Rio Grande do Sul nesse momento tão difícil que todos estão vivendo, tá? A gente não tem a noção do quanto isso é gigante, né? Até que a gente veja tão de perto, né, gente? Então, a gente vê que a coisa ela é às vezes muito pior do que parece. Inclusive eu posto algumas coisas lá no Instagram, né? Justamente assim para as pessoas conseguirem ver, né, a dimensão disso tudo e para que continuem contribuindo, né? A gente recebeu aí muitas doações, muita contribuição de todos os estados, né? E inclusive de fora, né, do Brasil, então é muito importante isso. O Rio Grande do Sul vai se reconstruir, mas juntos somos mais fortes, né? Então eu quero primeiramente agradecer e depois então, né, vamos deixar o Pix, que é um Pix confiável, tá? Para que quem quiser ajudar, né, quem puder e quiser ajudar, quem sentir no seu coração aí para ajudar, pode fazer nesse Pix aí, porque ele é bem confiável, tá, gente? Beijo no coração. Vamos lá para a tua leitura? Gêmeos, vamos lá então. Previsão de junho para o signo de Gêmeos. Gente, se você ainda não é inscrito no canal, por favor se inscreva. Você será sempre muito bem-vindo, muito bem-vinda, tá bom? Vamos ativar o sininho também. Para você que já é inscrito, muito obrigada. Você é sempre muito bem-vindo, muito bem-vinda. Gente, vamos lá então. É uma leitura intuitiva, tá? Atemporal e geral, né? Para o coletivo, ok? Então, não vai ressoar com todos e tá tudo bem, tá bom? Pega só aquilo que fizer sentido para você, só aquilo que ressoar com você e o restante joga para o universo. Combinado? Vamos lá então, vamos ver como Gêmeos inicia, né, esse mês, quais são aí as principais energias aí do mês para Gêmeos, né? Como é que vai ser aí mês de junho, né, gente? Vamos lá. Vamos ver aqui o que o tarô traz para Gêmeos. Opa, 2 de espadas. O que mais para Gêmeos, por favor? O Diabo, El Diablo. O que mais para Gêmeos? O Mago. Uau! Muito bom. O que temos no fundo do deck? 6 de paus. Gente, o que eu vejo aqui, tá? Eu, literalmente, né, vejo Gêmeos aqui numa dualidade, né? Ou seja, numa dúvida, muito ainda dentro do seu pensamento, né? Talvez seja uma decisão a ser tomada, talvez seja uma atitude, talvez seja uma estratégia, né? Lembrando que a leitura não tem uma área da vida específica, então você vai adaptar aí para o seu momento, combinado? Mas assim, o que eu vejo, né? Eu vejo aquela dúvida muito do... Eu acho que aqui a gente tem uma ligação forte por questões muito materiais e por questões muito
talvez espirituais. Sabe aquela coisa de às vezes ter uma... sabe quando a gente tem dúvida de se isso que a gente está fazendo está de acordo com aquilo que eu realmente tenho como os meus valores, né? Como aquelas coisas que eu penso assim, principalmente o pessoal às vezes tem uma religião, né? Ou segue uma linha espiritualista, mesmo que seja uma linha espiritualista universalista, né? Ou seja, será que isso aqui está de acordo com essas questões voltadas mais para o meu espiritual? Eu vi muito isso aqui, tá, gente? Então tem essa dualidade, né? Ou seja, a minha mente, um lado, quer seguir, né? Ou segue algo muito mais com foco nesse espiritual, em fazer as coisas talvez até de uma forma mais livre, né? E, no entanto, a gente tem um outro lado, tá? E aqui eu vejo que Gêmeos vê isso como uma forma bem negativa, ou seja, tem algo muito ligado ao material, né? Mas que é como se Gêmeos tivesse essa dúvida, será que isso tem a ver com aquilo que eu realmente quero, com aquilo que eu realmente acredito, né? Com aquilo que eu posso fazer de fato? Por quê, tá, gente? A gente tem aqui a carta do diabo como um desafio para Gêmeos, né? Então aqui dentro desse mental de Gêmeos, a gente tem a carta do diabo, falando muito de questões materiais, como eu já trouxe, né? Falando muito às vezes de estar fazendo algo em prol de... Como é que eu vou dizer assim? Eu faço algo, mas esse algo me leva a ter talvez um benefício, tá? E esse benefício talvez não esteja muito claro para mim se eu deveria realmente ter esse benefício, né? Ficou meio confuso? Vou dar um exemplo. Por exemplo, a pessoa tem um dom, né? Eu sou aqui Então não vamos falar dom. Nós temos aqui uma cartomante, tá? E eu faço consultas de tarô, né? E obviamente a gente tem uma energia de troca, tá? Ou seja, esse serviço ele tem um valor, né? E aí aqui a gente pode estar falando com algum geminiano, alguma geminiana que pode ter dúvida disso. Será que eu devo realmente cobrar por esse serviço? Será que eu não estou indo contra aquilo que eu realmente deveria fazer, né? Olha o mago aqui, ó. Né? O mago, ele é aquele que ele tem tudo. Ele tem todas as ferramentas, ele faz, ele acontece, né? Ele acredita no seu potencial, ele principia muitas coisas, tá? E é alguém que segue uma linha muito ele por ele mesmo, né? Então, eu faço as coisas da forma que eu acredito. Aqui a gente tem um estudioso, a gente tem alguém que, se a gente levar, né, para essa linha que eu trouxe aí do exemplo da cartomancia, então é alguém que estuda para isso, que tem realmente essa habilidade, né, mas também porque estudou, enfim, porque tem uma certa sensibilidade, tá? Mas aqui a gente vê essa dúvida do talvez não saber se segue nessa linha ou se daqui a pouco permanece. Daqui a pouco a gente está falando aqui de alguém que está entre seguir uma linha mais espiritual, né, ou não. Será que eu sigo uma linha mais universalista, mais sozinho nesse caminho aqui? Ou será que eu sigo uma linha mais dentro de uma religião, de repente, onde eu me sinto muitas vezes muito preso, né, a algumas questões que inclusive vão de encontro àquilo que eu acredito? Eu acho que aqui tem uma dúvida referente inclusive à condução de algumas coisas, tá? E pode estar diretamente ligado com a forma com que você mesmo está conduzindo ou pretende conduzir algumas coisas, assim como pode também estar ligado com algum tipo de questionamento, alguma dúvida em relação se a gente estiver falando, né, aqui de espiritualidade, de religião, né,
com a conduta ou com a forma com que é conduzido aquele templo, aquela igreja, né? Aquela situação lá, tá? Então eu acho que tem muito isso aqui, tá bom? Eu percebo assim, né, que tem uma energia de espiritualidade muito forte aqui. E é interessante, tá? Porque nem sempre a gente pode ter, nem sempre a gente precisa ter, né, uma leitura direcionada. Mas aqui, apesar de não ser, como eu disse, você vai levar para o seu momento, mas eu de fato vi muito isso aqui, tá? Aquela dualidade, aquela dúvida, né? Não sei se sigo esse caminho, não sei se sigo esse outro. Tá? Não sei se eu tenho que daqui a pouco fazer trabalho de caridade ou se eu devo realmente cobrar, né? Daqui a pouco algumas pessoas se sentindo muito materialistas, né? Muito voltadas para essa coisa muito mais do material, às vezes fazendo escolhas que depois elas vão entender que não foi a mais acertada, tá? Então assim, gêmeos, ó, se você tem alguma escolha para ser feita, você pense bem, inclusive naquilo que diz respeito à sua liberdade, seja liberdade de horário, seja liberdade de espaço, tá? Seja liberdade, assim, né, de se locomover, que eu digo, né? Ou seja, eu posso fazer o que eu quiser em X horário, né? Eu não preciso estar preso a algo, né? Porque talvez, se você pensar muito nessa coisa, talvez do maior benefício, inclusive, se houver, né? Você pode depois se arrepender. Tá? Então cuidado para não focar inclusive muito em questões do material, questões da vida mundana, né? Porque isso pode te levar a um arrependimento, tá? A se sentir meio que depois assim tendo aquela dificuldade, sabe, para se libertar, né? Eu sempre digo cuidado com vícios, né? Às vezes a pessoa quer deixar de fumar, poxa vida. Ai, vou dar só uma tragadinha. Faz 2 semanas que a pessoa não fuma, mas aí ela resolve que ela vai dar só uma tragadinha ali, que tá só uma vontadezinha. Não faça, porque senão você vai voltar pro vício, tá? Não faça, porque você vai cair no vício de novo e depois vai ter que começar todo o processo de novo, tá bom? O 6 de paus aqui no fundo do deck, ele me traz muito uma mensagem de que se você fizer, né, uma escolha muito assim voltada, né, com aquele pensamento de liberdade, com aquele pensamento de que acreditando, né, no teu potencial, acreditando que você tem sim condições de fazer tudo que você quer fazer, que você tem as ferramentas todas, né, e que você pode sim principiar sem estar ligado a algo, você vai sim chegar aonde você quer. Tá? A gente tem aqui um equilíbrio muito grande, né? Ou seja, eu sigo num caminho até que eu chegue lá no pódio, como a gente diz, tá? Então é se sentir bem, né? Mas aqui tem uma questão de escolha, né? E é bem importante você não pesar só talvez o que aparentemente tenha mais vantagens. Tá bom, gêmeos? Vamos ver aqui agora principais desafios. Principais não, né? Tendências mais desafiadoras e tendências mais positivas para gêmeos no mês de junho. Vamos dar uma embaralhada. Esse deck é meio grande, aí quase não consigo pegar. Vamos lá. Vamos lá então. Principais desafios aqui para gêmeos. Tendências desafiadoras, a força. E tendências mais favoráveis, por favor, 6 de paus, ó. Carta que estava no fundo do deck ali da abertura. E no fundo do baralho, o mago, gente, ó. Ah, esse lado tá dando reflexo. Aqui, ó. O mago, que é justamente o mesmo arcano que estava no positivo aqui da abertura do jogo, né? Então, olha o quanto é importante aqui, gêmeos, acreditar no seu potencial. E acreditar que tem tudo aquilo que precisa, né? Ou seja, não preciso me ligar a nada, nem a ninguém, para que eu consiga desenvolver as minhas coisas, né? Interessante isso, tá? Bom, quando a gente vai aqui para os possíveis desafios para gêmeos, a gente já tem a carta da força, tá? E aqui, gente, olha que imagem mais linda essa.
um gnominho, né? Ele tá ali com um leão enorme na frente dele, né? E aqui, Gêmeos, eu vejo assim que é uma questão de você conseguir lidar muito com você mesmo, né? Com você mesma, com as tuas questões internas, né? É você aqui encontrar o equilíbrio para não agir impulsivamente, principalmente, ainda mais quando a gente tem aqui esta carta, ela está abaixo desta aqui, né? Ó, deixa eu trazer para cá para ficar melhor para vocês verem, ó. Então, olha a importância de vocês não agirem por impulso para depois não se sentirem aprisionados a uma situação que vai ficar difícil de vocês se desvencilharem, tá? Para que não aconteça aqui um arrependimento, né? E outra coisa, a carta da força, ela traz muito pra gente uma questão assim, bom, eu consigo ter esse equilíbrio, eu consigo dominar, né, os meus leões internos, né? E eu vou agir de uma forma muito mais racional do que instintiva, então eu vou ter a vitória que eu tanto desejo, tá? Só que aqui isso é um desafio para vocês, né? Então, às vezes a gente toma decisões no impulso e daí olha aqui, ó, né? Eu tomo uma decisão de forma impulsiva e daí eu me coloco numa situação que depois fica complicado de eu sair, né? Fica difícil depois para eu conseguir me desvencilhar daquela coisa toda ali que eu mesmo acabei me colocando, né? Então é importante aqui buscar principalmente esse controle dos teus instintos, tá? Buscar não agir instintivamente, né? Buscar aí ter essa visão mais... Sabe aquela coisa do respirar fundo, do contar até 10? Eu diria que aqui é isso, tá? Ou seja, eu vou buscar esse equilíbrio, né? Acalmar meu coração para depois eu talvez tomar alguma decisão, eu conseguir pensar melhor e daí sim fazer a coisa certa, né? Ou a melhor coisa, né? Quando a gente vai para as tendências favoráveis, a gente tem justamente o 6 de paus. Ele veio dobradinha aqui, né? Então, assim, ó, o quanto a gente tem aqui também de um equilíbrio energético importante, tá? Eu vejo assim que a gente tem nesta carta do 6 de paus o elemento fogo, tá? E traz muito pra gente esse equilíbrio, né? O equilíbrio das nossas energias, o equilíbrio do nosso corpo físico também, né? Aquela coisa de a gente estar bem equilibrado para que a gente consiga fazer as coisas de uma forma melhor, ou seja, porque quando eu estou equilibrado energeticamente, eu consigo pensar melhor, eu consigo sentir melhor, né? Consequentemente, eu consigo tomar decisões mais acertadas, tá? Então, eu vi isso aqui, isso muito, muito forte aqui. É esse equilíbrio energético, tá? Você conseguindo aí trazer esse equilíbrio. Mas para que isso aconteça, é importante que você não haja por instinto, tá? E no fundo do deck a gente tem mais uma vez o mago, tá? Falando sim do seu potencial, falando inclusive do seu potencial de autocontrole, de autoconfiança, de você compreender que você tem tudo que você de fato precisa, né? Talvez não precise se prender a nada, talvez não precise optar por algo que não é aquilo que você realmente quer, tá? Então, muito importante aqui. Ó, e depois, né, a gente tinha, abaixo desse mago, a gente tem um 2 de copas, ó. Mais uma carta de número 2, né? Mais uma carta que fala da dualidade, tá bom? Vamos então prestar atenção nisso, para que não haja impulsividade, né? Isso é bem relevante nesse mês de junho, tá? Equilibrar aí as emoções, o pensamento, essa coisa do sentir, né, que tem o autocontrole, tá? Agir com autocompaixão principalmente, tá? Olhar para si com amorosidade, assim como para o outro, tá? Se a gente tem aqui
uma troca de mensagens, uma troca de palavras, né? É importante a gente fazer isso de uma forma amorosa, tá? Por mais que seja difícil. Vamos ver aqui como é que desenrola esse mês aí de junho para Gêmeos. Vamos lá, ó, 6 de copas. Quantas cartas de número 6? 4 de paus. E 7 de paus. Eu pra mim aqui, ó, e no fundo do deck, né, 9 de pentáculos, tá? Bom, Gêmeos, o que pra mim fica bem claro aqui agora nessa última jogada, tá? A gente tem sim aqui questões energéticas bem importantes, tá? E espirituais, provavelmente, né? Sabe quando a gente às vezes se sente aquela coisa, né? Coração palpita, não tô tranquilo, uma certa ansiedade, talvez, né? Eu penso que aqui possa ter muito essa influência energética, né? Às vezes a gente tá captando coisas, tá? Capta energia de alguém que não tá legal, às vezes a gente tá meio esponja, né? Tá um pouco mais vulnerável, digamos assim, a essas energias, tá? Então é importante manter esse equilíbrio energético. Uma outra questão que veio muito forte aqui, algum desequilíbrio, alguma desarmonia, digamos assim, de âmbito familiar, tá? Então atenção aí para rusgas, coisas assim, mal entendidos principalmente com ancestrais, tá? Ó, 6 de copas, 4 de copas, né? Ou ancestrais do cônjuge, se você for casado ou casada, do parceiro, da parceira, né? Independente de se é casado ou não, enfim, daquela pessoa que você tem um relacionamento, tá? Atenção com isso, então, mais uma vez, cuidado com as palavras, porque palavra dita depois não tem volta, depois de dito não dá para desdizer, né? Então, atenção para isso, tá? É bem interessante porque o jogo, assim, de vez em quando ele dá uma virada, né? Aqui veio muito essa situação, tá? E aí a gente tem aquela coisa de, às vezes, cair, né, numa certa armadilha, vamos dizer assim. Ou seja, poxa vida, falei o que eu não deveria falar, agora não estou me sentindo bem com isso, né? E aí fica naquela autocobrança, naquela autocobrança, naquela autocobrança, tá? Então cuidado com isso, ok? Eu penso que aqui há uma proteção energética, de fato, tá? Há sim uma proteção aí dos teus guias, do teu anjo, enfim, naquilo que você acreditar, né? Da espiritualidade, de Deus, enfim, mas a gente tem sim aqui uma proteção energética muito grande, tá? Um equilíbrio disso, ok? Só que o que veio muito pra mim aqui realmente foi essa questão de, às vezes, ter um desequilíbrio, sabe quando não há um entendimento 100%, mas muito assim a nível familiar, tá? Principalmente com ancestrais ou ancestrais do parceiro ou da parceira, tá? O 9 de pentáculos, né, no fundo do deck aqui pra mim, falando muito de, às vezes, ter um pouco de cuidado para não cair no individualismo, né? Por que eu tô falando isso inclusive, tá? Porque quando a gente tem lá em cima esse diabo nessa posição, né, a gente pode ter um pouco disso, né? Aquela coisa de a gente estar olhando muito para si e acaba não, às vezes, olhando o lado do outro, né? Então, às vezes tem um diálogo que não é muito legal, faz escolhas que não são muito legais, né? E depois pode sim acabar se arrependendo, tá? Mas claro, tá? Outra coisa aqui, a gente pode também aqui falar, né, neste 9 de ouros aqui, a questão de você também, claro, se valorizar, né? De você entender o quão certo você está, o quanto você precisa olhar sim para você, né? Porque às vezes, por isso que tem tantas cartas número 6 aqui, né? A gente tem muitas questões de equilíbrio aqui. Então é preciso sim ter esse equilíbrio.
tá? Eu preciso olhar para o outro, mas eu também preciso olhar para mim. Então, não posso nem olhar só para mim, nem olhar só para o outro, tá? Então, é importante esse equilíbrio aí. Vamos ver aqui um conselho para Gêmeos, tá? Mês de junho. Vamos ver aqui, Gêmeos, um conselho para você, mês de junho, tá? É interessante porque eu fico com a sensação que esse jogo, ele traz mais de um assunto, né? Mais de uma área da vida, talvez, e talvez ele vá fazer sentido para você em mais de uma área da sua vida, né? Vamos lá, ó, 3 de copas, ó. Carta conselho, 3 de copas. Então aqui a gente vê assim, ó, o tarô trazendo como conselho para Gêmeos aquela coisa de estar mais junto com as pessoas que te fazem bem, com as pessoas que você ama, né? Então é aquela coisa assim do eu estar com pessoas com as quais eu realmente me conecto, com as quais eu realmente tenho afeto por elas e elas por mim, né? É uma carta que te convida aqui para celebrar, para festejar. A gente tem agora Gêmeos, né, de aniversário em junho. Inclusive, Gêmeos, coloca aqui nos comentários qual é o dia do teu aniversário, tá bom? Então, assim, ó, a gente tem aqui sim, celebre, né? Celebre o seu novo ciclo, mas com pessoas que você de fato quer que estejam com você, tá? Não faça, por exemplo, uma festa, ou melhor, não convide para a sua festa aquela pessoa que você teria que convidar por obrigação, tá? Isso é muito ruim, né? Às vezes a gente tem lá uma pessoa que não é muito, digamos assim, que a nossa energia não bate muito, mas por ela estar no mesmo ambiente, às vezes a gente meio que se sente obrigado a convidar essa pessoa também, se a gente vai fazer uma festa, né? Por exemplo, meu ambiente de trabalho, eu vou convidar todos os colegas, menos aquele que eu não quero. É ruim isso, a gente sabe que é, né? Então, complicado, né? Mas, enfim, esteja com as pessoas que você gosta, que você ama e que você sente que é recíproco, tá bom? Aquelas pessoas que dá gosto da gente estar junto, né? Como isso é importante. Vamos lá, então, a gente vai tirar aqui, ó, Madame Dora. Este oráculo aqui, ele é muito legal, porque ele é o oráculo dos pensamentos encorajadores, tá? Vamos ver aqui o que sai para Gêmeos. Deixa eu fazer um leque, porque... Vamos ver aqui o que sai para Gêmeos. Olha só. Cora coração. Haja com seu coração. Você é uma pessoa que age com o coração nas situações mais importantes. Hoje, sua vida amorosa se parece com uma canção sertaneja, ou seja, um pouco complicada. Cora Coração está aqui para lembrá-lo de que agir com o coração é perfeito nessa hora. A coragem emocional mudará o enredo de amor perdido e mágoa do seu homem ou mulher, ou filhos, ou amigos, ou vida, né? Para o que não me mata me fortalece. Tenha um momento de coração aberto com seu amor distante e aponte seu nariz rumo à felicidade. Olha só. Ó. Interessante, né? Porque o jogo, ele abriu com 2 de espadas, né? Uma carta assim de dualidade, de dúvida muitas vezes, ou de ter que ir para um lado ou para outro, né? E aí, se a gente vai olhar para a mensagem dessa carta, a gente tem de um lado, estou sozinho,
e do outro lado estou preso em um relacionamento, ou em um trabalho, ou em uma amizade, ou em uma sociedade, seja no que for. Então a dualidade pode ser realmente sobre isso. E aí, só para lembrar, aqui a gente tem algo que é o desafio, ou seja, não é assim tão positivo, né? E aqui a gente tem este olhar, né, de Gêmeos mais positivo, como talvez eu devesse estar sozinho, né? Ou fora desta sociedade, ou fora desta empresa, enfim, tá? Então achei muito interessante, caso esteja aí voltado para relacionamento, né? Olha só que coisa. Ou para, enfim, como eu disse, um emprego, né, e tudo mais. Tá bom, Gêmeos? Essa foi a leitura para junho, ok? Vou deixar aqui embaixo o meu contato, leticia.tarot, e o contato da Thaís, da minha parceira aqui no canal Tarot em Dupla, que é thaís.triade, tá bom? Caso, né, queiram conhecer o nosso trabalho lá no Instagram, eu sou terapeuta energética, Thaís é terapeuta integrativa, então quiserem entrar lá para dar uma olhadinha, né, nos outros trabalhos que a gente também faz, fiquem bem à vontade. E só para lembrar, né, vou deixar o Pix aqui embaixo para aqueles todos que quiserem contribuir com o Rio Grande do Sul, tá bom? Um beijo no coração, fiquem com Deus.